Olá, eu sou a Magna, eu sou psicóloga e psicoterapeuta. Eu sou mestre em Cognição e Neurociências pela Universidade de Brasília e doutora em Psicologia das Diferenças Individuais pela UFMG. Eu quero tratar com vocês hoje um assunto bastante importante, que é a depressão e como ajudar as pessoas que nós gostamos que sofrem com depressão. Eu sei que os familiares sofrem muito em saber que alguém que ele gosta está em cima de uma cama, está sem conseguir trabalhar, sem conseguir ter uma vida normal. Isso gera muita angústia. E eu já vou adiantar para você que isso gera também angústia na pessoa deprimida. Ela muitas vezes pode se sentir como uma sobrecarga para os familiares e amigos, e isso angustia muito. Então vamos lá. Eu anotei aqui algumas dicas que eu quero dar para vocês na hora de lidar com a pessoa em depressão. Primeiro ponto que é extremamente importante, que você não pode se esquecer, ou que você precisa o tempo todo ficar tentando se lembrar, é que a depressão, ela é uma doença. Ela pode ter algumas causas orgânicas ou não, ela pode ter alguma justificativa exterior, como uma perda de emprego, a morte de uma pessoa querida, um divórcio, de uma mudança, mas não necessariamente. Ela pode também acontecer sem motivo nenhum. Mas, independente de haver ou não uma razão para a pessoa estar deprimida, a depressão é uma doença. E não é tão simples assim sair disso. Não é simplesmente tentar mais, não é simplesmente fazer diferente, não é simplesmente se exercitar mais ou comer diferente, comer de uma forma mais saudável. Evidentemente, o exercício é extremamente importante, uma boa alimentação, nem precisa dizer, ela é a base de tudo. Mas não é só isso. E muitas vezes eu ouço de pessoas com depressão que estão ouvindo muitos conselhos, que os outros chegam e dizem: você precisa disso, você precisa fazer aquilo, você precisa daquilo outro, você não quer melhorar, você não tem mais jeito, eu já estou cansado de tentar te ajudar. Só que, de novo, conselhos também não resolvem. Eles podem ajudar se eles não forem demais. O que acontece muitas vezes é que na tentativa de ajudarmos, a gente aconselha demais. A gente diz demais o que deve e o que não deve ser feito. E isso gera mais um problema para a pessoa que está deprimida. Então vamos lá. Às vezes as pessoas deprimidas, elas sentem muitas emoções. É como uma sobrecarga de emoções tristes, né? É uma tristeza muito grande, que ela pensa que ela não vai dar conta. Em outros momentos, a pessoa com depressão, ela não sente nada. É o que a gente chama de embotamento. Esse é o Zé Aparecido tentando chamar a minha atenção. Né? É o sentir nada. As pessoas com depressão dizem, por exemplo, que não sentem alegria em fazer as coisas que faziam antigamente. Elas não sentem prazer em comer muitas vezes, os alimentos parecem sem gosto, a vida parece cinza. E isso me faz lembrar lá da definição de depressão do Aaron Beck, que é o fundador, que é a pessoa que iniciou o movimento da terapia cognitiva, de reestruturação cognitiva, que diz o seguinte sobre o deprimido. A pessoa com depressão, ela tem uma visão muito negativa de si mesmo, do outro, do futuro e do mundo, né? Então tudo vai ser sempre negativo no olhar de uma pessoa que sofre com depressão. E não dá simplesmente para sair disso, né? Então eu tô deprimida, eu preciso ter força de vontade, tentar diferente e que eu vou sair dessa. Não é assim, apesar de elas ouvirem isso o tempo todo de pessoas próximas. É importante que você, ao lidar com uma pessoa com depressão, você ouça mais. E simplesmente ouça, não aconselhe. Diga para essa pessoa, como é que você está sentindo? Eu quero entender. E ouça sem julgar.
Não vai dizer, ah, mas para isso você poderia fazer desse jeito, para aquilo você poderia fazer de outra forma. Não, apenas ouça e procure entender o que é que essa pessoa está sentindo, sem julgamento. Só ouvir, isso ajuda e muito. Apesar de a gente pensar muitas vezes, ah, mas isso é tão pouco, não é possível, eu tenho que fazer mais. Às vezes o ouvir é o bastante. As pessoas com depressão, elas não querem ser consertadas. E às vezes eu vejo, né, até no consultório, às vezes na minha vida pessoal, particular também, convivendo com algumas pessoas, eu vejo que os familiares tentam consertar a pessoa com depressão. E aí vão lá e querem resolver a vida dela, às vezes tomam a rédea da vida da pessoa e querem resolver tudo. Isso também não é legal. Não é legal para nenhuma das partes. O deprimido pode se sentir mais inútil do que ele já se sente normalmente, baixar ainda mais a autoestima, e o familiar ou essa pessoa que busca fazer tudo também vai se sentir sobrecarregada, afinal de contas, ela tem que cuidar também da própria vida, né? Então, é um perde e perde. É importante a gente pensar que a pessoa deprimida não necessariamente está nos culpando, né? Às vezes, as pessoas mais próximas se sentem muito culpadas pela depressão do outro e talvez até por isso tentem consertar. Mas não é o caso, a não ser que isso seja dito por uma razão bastante específica, mas não necessariamente. O que você pode, então, fazer para ajudar uma pessoa que sofre com depressão? Você pode, o que eu costumo dizer, pegar na mão e ajudar a fazer. O que significa isso? Significa ir ao supermercado juntos. Olha, vamos agendar que eu vou te levar ao supermercado porque, afinal de contas, você precisa comprar comida. E aí você vai à casa dessa pessoa, pega ela, leva mesmo pela mão, leva ao supermercado, ajuda a tomar as decisões, porque tomar decisão na depressão é muito difícil. Ajuda a decidir o que vai comprar, o que não vai comprar, como vai comprar, planejar a semana e faz aquele supermercado. E pronto, você já ajudou muito. Você pode também pegar essa pessoa e levar num salão para cortar um cabelo, para fazer uma unha. Afinal de contas, o cuidado com a própria imagem é extremamente importante também e é uma coisa que na depressão a gente tende a negligenciar. Então, se você puder pegar essa pessoa pelas mãos e levá-la no salão, por exemplo, também é de grande ajuda. Por mais que a pessoa diga que não quer, que não precisa, que não importa. Importa. Então, o que você pode ajudar? Resumindo, ajude a fazer as tarefas do dia a dia, que são básicas, que são importantes e que são negligenciadas pela pessoa com depressão. Supermercado, salão, lista de compras, planejamento da semana, lavar roupa, né? As pessoas com depressão se sentem muito sobrecarregadas, então quer ajudar? Ajuda desse jeito. Sem também se sobrecarregar, sem achar que você vai conseguir resolver a vida do outro. Não, você não vai. Mas quando você, por exemplo, lava uma roupa para aquela pessoa, isso ajuda bastante. Entre outras coisas, o que você pensar e lógico que foi importante para quem você quer ajudar. É importante que a pessoa deprimida, lembre que a pessoa deprimida é aquela que pensa muito negativo a respeito de futuro, de si, do outro, do mundo. Então é importante que a gente lembre a essa pessoa o quão importante ela é, o quão inteligente ela é, o quão bondosa ela é, o quão necessária ela é para outras pessoas. É importante que a gente faça elogios sinceros. O ouvir, eu já falei, né? O simplesmente ouvir. Ouça sem aconselhar. Ouça sem buscar soluções. E o encorajar. Por último, é importante a gente pensar em encorajar aquela pessoa. Às vezes, esta pessoa em depressão, ela já teve depressão antes. E ela já saiu. Então, olha que interessante dar uma repensada nisso, buscar novos valores. Olha, você já esteve assim antes e passou. Então, vai passar de novo. O que nós precisamos, se eu puder te ajudar e que você me pedir, eu vou buscar te ajudar, é fazer diferente do que está sendo feito hoje. Então, você precisa de quê? O que você acha que eu poderia te ajudar?
e busque simplesmente fazer. Então, para a gente recapitular, se eu puder dizer assim, o que é mais importante? Ouvir, não dar conselhos, não buscar consertar e fazer. Simplesmente fazer algumas coisas. Então, é dia do supermercado. Vamos ao supermercado e ponto. Não dê muito ouvidos aos nãos, aos e sis e ao pessimismo. Simplesmente faça o que precisa ser feito. Afinal de contas, na nossa semana, no nosso dia a dia, tem coisas que não podem deixar de ser feitas, como, por exemplo, lavar roupa, fazer um supermercado, fazer um almoço num determinado dia. Não tente pegar tudo para você. Você não vai resolver a vida do outro, mas faça dentro do possível aquilo que vai de fato melhorar, amenizar o dia a dia dessa pessoa que você gosta, que você ama e que você quer ajudar, ok? Se você tem alguma outra dica, se você sabe de algo que foi importante, se você já fez algo que ajudou alguma pessoa a sair da depressão, comenta aqui comigo, eu quero saber. É importante para todo mundo que a gente troque informações, afinal de contas, cada pessoa com depressão é uma pessoa. A depressão ela não é a mesma para dois indivíduos diferentes. Então, quanto mais informações nós pudermos ter, melhor será. Eu espero te ver em breve no próximo vídeo aqui do canal. Um abraço e até mais!